Neste vídeo nós vamos apresentar o logaritmo com as suas propriedades e a função logarítmica no campo dos reais. Para a gente dar uma introdução ao logaritmo, vamos considerar o exemplo que nós vimos na função exponencial, que era o crescimento populacional, aonde nós tínhamos uma população que crescia uma taxa de 5%. Lá nós vimos que o modelo matemático era dado por uma função dessa forma, mas e se agora nós quisermos responder a seguinte pergunta: após quanto tempo essa população vai dobrar a população inicial? Ou seja, qual o valor de t aonde essa função vai valer 500.000? Esse é um tipo de problema que, para poder encontrar esse valor de t, que vai satisfazer essa condição, nós vamos precisar de uma operação ou de uma função que inverta aquilo que a exponencial fez. E é isso que nós vemos no logaritmo. Nós definimos o logaritmo da seguinte forma: sendo a e b números reais positivos, com a diferente de 1, nós chamamos o logaritmo de b na base a, o valor de x tal que a elevado a x seja igual a b. Em outras, na linguagem matemática, aquilo que nós chamamos o log de b na base a é o valor x, tal que quando eu faço a elevado a x, obtenho b. Então, observe que aqui a gente está invertendo o processo da exponencial, Então, eu tenho a elevado a x igual a b. Se eu quero saber o valor de x, que quando fizer o a elevado a x vai dar b, eu preciso calcular o logaritmo de b na base a. E é isso que me fornece o x. Então, aqui, para poder responder isso, eu teria que calcular o logaritmo de 500, Só que eu tenho que fazer uma divisão primeiro. Então, vai ficar 500 dividido por 252. Eu tenho que calcular o logaritmo de 2 na base de 1,05 para responder qual que seria esse valor de t. Então, vamos ver algumas das propriedades que o logaritmo tem para a gente poder resolver este problema. Considerando a maior do que zero e diferente de 1, b e c positivo, nós temos que o logaritmo de 1 em qualquer base a, isso vai ser sempre igual a zero. E isto vem da definição, porque a elevado a zero vai ser sempre igual a 1, indiferente da base. Uma outra propriedade, o logaritmo de a na base a é igual a 1, isso porque a elevado a 1 é sempre igual a a, então vem daquela definição, em função da exponencial. Outra propriedade, e uma das propriedades que transforma o logaritmo interessante, porque se eu tenho o logaritmo do produto de dois números b vezes c, isso é equivalente ao logaritmo de b na base a, mais o logaritmo de c na base a. Então, veja, o logaritmo tem a propriedade de transformar uma multiplicação em soma, o que era muito usado na época em que a gente não tinha calculadora para simplificar operações. O logaritmo de b elevado a x, isso é equivalente a x, que multiplica o logaritmo de b na base a. E isso daqui pode ser justificado por essa propriedade. Pensando que se esse x é um número natural,
logaritmo de b elevado a x vai ser b vezes b vezes b. Como o produto vira soma, então fica x vezes o logaritmo de a, logaritmo de b na base a. No caso da divisão de dois números, o logaritmo transforma na subtração entre dois logaritmos. Então, logaritmo de b dividido por c é o logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a. Isso também era usado para simplificar operações na época em que a gente não tinha calculadora, né? E essa é uma das propriedades mais importantes, porque ela permite que você, tendo, né, alguma ferramenta para poder calcular o logaritmo, você pode calcular o logaritmo em qualquer base. O logaritmo de b na base a, ele pode ser escrito como logaritmo de b na base c, dividido pelo logaritmo de a na base c. E aqui a gente pode usar também esse exemplo como uma justificativa. Por que o a não pode ser 1? Porque se o a fosse 1, eu teria logaritmo de 1 na base c, que seria 0, de acordo com essa primeira propriedade, e aí teria uma divisão por 0. Por que essa propriedade é importante? Se vocês pegarem uma calculadora, vocês vão encontrar dois tipos de logaritmos presentes, que é a função log, que é o logaritmo na base 10, ou a função ln, que é o logaritmo natural. Então, se eu preciso calcular o logaritmo de 3 na base 5, na calculadora eu calculo o ln de 3 dividido pelo ln de 5. E aí vou ter o logaritmo de 3 na base 5. Ou, vocês podem testar, o log de 3 dividido pelo log de 5. Por isso que essa propriedade é bem importante. Voltando àquele nosso exemplo do crescimento populacional, então nós queríamos saber o valor de t para que quando aplicássemos aquela função tivéssemos os 500.000. Como é que a gente pode proceder? Primeiro, nós passamos esse 250 dividindo, então nós temos que 1 elevado a 0,5t tem que ser igual a 2. Aplicamos o logaritmo dos dois lados, aqui estou aplicando o logaritmo na base 10. E aí nós temos aquela propriedade que o logaritmo de um expoente é t vezes o log. E aí nós passamos esse termo dividindo. E aí temos que o t vai ser igual a log de 2 dividido pelo log de 1,05, que isso vai dar 35,002. Então, aquele crescimento populacional vai dobrar a sua população aproximadamente depois de 35 horas. A função logarítmica é uma função que vai dos reais positivos sem o zero aos reais, porque eu não posso calcular logaritmo de número negativo e nem o logaritmo de zero, só para x positivo, visto que daquela propriedade o que nós tínhamos, né? Se o log de a na base b é igual a x, isso implica que b elevado a x é igual a a. Então veja, esse a, onde eu estou calculando, é o resultado da função exponencial
e ela não pode ser negativa, porque a base é sempre positiva, elevado a qualquer expoente é sempre positivo. Não pode ser zero, porque eu não teria como a base elevada a qualquer x ser igual a zero. Então eu tenho que ter essas condições aqui. A função só é definida quando esse A está dentro desse domínio. E aqui nós temos uma observação, né? Uma função A admite inversa, né? Uma função f que vai de A em B admite a inversa que vai de B a A. Se o f de x leva em y, implica que o g de y leva em x. E isso é o que acontece com a função logarítmica e exponencial. Se o log de x na base A é igual a y, então A elevado a y é igual a x. Então elas são funções inversas. E aqui nós temos o gráfico das duas funções logarítmicas de acordo com a sua base. Quando A é maior do que 1, nós temos um logaritmo que vai crescente. Em qualquer base, o logaritmo de 1 vale 0. Então é o ponto onde ela cruza o eixo x. E se a base do logaritmo estiver entre 0 e 1, nós temos um logaritmo decrescente, que também passa aqui no 1. Essa curva, né, dessa função vai se aproximando desse eixo, mas nunca toca ou cruza esse eixo. Tá? Só vale para x positivo. Bom, e com isso a gente termina a parte de função logarítmica.